alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Relembrando um pouquinho, do resumo da aula anterior que a gente falou sobre mixagem, É na mixagem que as faixas gravadas são tratadas e processadas de maneira relativa, trazendo equilíbrio, emoções, destaques e a forma final com suas características únicas. Então, é na mixagem que a gente consegue fazer um tratamento um pouco mais diferenciado, no áudio, seja do nosso filme ou do nosso vídeo. Então, ele consegue trazer equilíbrio, entre os diálogos e músicas. Vamos até falar isso no próximo tópico. E também trazendo emoção. Então, é um momento que a gente equilibra, todas as faixas gravadas para que fique harmonioso de acordo com o contexto do que foi gravado, tá? Então, o objetivo é equilibrar as diferentes camadas de som, como o diálogo, o efeito sonoro e a música entre si. Então, é um momento que a gente ou aumenta um pouquinho mais o diálogo e deixa um pouquinho mais baixo o som, o efeito sonoro, o som ambiente, por exemplo, ou deixa a música mais alta e o diálogo fica em segundo plano. Então, é nesse momento, no momento da mixagem, que a gente vai fazer essas alterações, ou, por exemplo, exemplifiquei bastante filmes de terror, que vem aquela música tensa, mas é um pouco mais baixa, na hora do susto, na hora da ação, de assustar, o volume geralmente se eleva um pouco mais, e aí tende com que a gente se assuste com mais facilidade. Então, é no momento da mixagem, o responsável pela mixagem, que tem que ter essa percepção para fazer esses pequenos efeitos que trazem essas emoções, no filme e nos vídeos em geral, tá? Enquanto a edição se refere à captação dos áudios que compõem uma obra cinematográfica ou peça publicitária, a mixagem consiste na organização desses sons na cena. Então, também expliquei um pouquinho sobre isso, a diferença entre edição e mixagem. Quando a gente fala, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é, Então, a edição é o pessoal que fica responsável por captar, os sons, a melhor maneira de captar, Na aula de microfone, a gente viu também um pouquinho sobre isso, que cada microfone tem uma captação específica e tem alguns microfones que são tão bem elaborados que só os profissionais mexem com ele pelo fato dele ser um pouquinho mais elaborado. Então, a galera da edição que se preocupa com essa parte de captação, de pegar o áudio direitinho, de organizar o áudio de acordo com cada cena, então esse diálogo junto com essa sequência de imagens, junto com esse vídeo vai ter essa música, isso e isso. E aí na mixagem que faz essa alteração de o diálogo é mais alto, o diálogo é mais baixo, esse efeito vai ficar em relevância, vai vir o sonzinho do terror, aquela música tensa, depois tem o pan para a gente assustar, um som um pouco mais alto. Na mixagem que cuida dessa parte, tá? Foi só para dar um remember, mas o foco da aula de hoje vai ser músicas e efeitos, tá? Então, a gente continua no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre música e os efeitos sonoros, Então, eu já até falei um pouquinho ao longo do tempo, a gente vai falando, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, músicas e efeitos. Independente do tipo de conteúdo de vídeo produzido, os efeitos de áudio devem fazer parte dele. Então, sim, desde quando existiu o cinema mudo, que não havia fala nos filmes, já existiam os efeitos sonoros e a música para trazer contexto. Então, todo vídeo é importante, sim, ter um áudio ou ter uma musiquinha de fundo. Hoje em dia, com o TikTok, a gente vê muito isso. Mesmo que seja uma receitinha ou algo que é falado, tem aquela musiquinha de fundo que acaba dando contexto. A gente coloca uma musiquinha errada, ou que não tem muito a ver com o que a gente está falando, a gente já vê que fica um pouquinho estranho, Então, diante dessa necessidade, editores estão sempre em busca de trilhas sonoras, mas também preocupados com questões que envolvem direitos autorais. Então, sim, a gente precisa pôr música, porque a gente já falou bastante sobre isso, Então, a gente sabe que a música dá total diferença para um vídeo, para uma novela, para um filme de cinema, faz completa, total diferença. Mas, falando principalmente a nível YouTube, a gente tem que tomar um cuidado maior na questão dos direitos autorais. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar mais especificamente só sobre isso, tá? Mas desde já vocês provavelmente já sabem um pouquinho, disso de direitos autorais, mas a gente vai ter uma aula que vai aprofundar um pouquinho mais, tá?
Os sons ajudam a dar uma conceituação mais bem desenvolvida ao vídeo. Eles traduzem de forma sonora o que está acontecendo, criando um clima que ajuda a envolver o espectador na narrativa. Então foi basicamente isso que eu falei também, considerando ali o filme de terror, né? Então geralmente é uma musiquinha tensa, vem aquele tenso, tanto que a gente já sabe quando a gente vai levar o susto, né? Começa aquela música, a gente já fica preparado. E a gente acaba tomando um susto, né, pela cena em si, por mais que a gente já tá meio preparado, né, pela cena em si a gente acaba assustando. Foi como eu falei também, né, a música acaba aumentando um pouco, então a gente acaba assustando. Então, por exemplo, num filme de terror não daria para colocar uma musiquinha romântica. Ou o exemplo que eu já usei também, a música do Titanic, né, super fofinha, considerando ali o contexto, não ficaria bom num filme de ação, num filme de terror ou algum outro tipo. Então a gente sabe que cada som tem uma característica, né? E se a gente ouvir vários estilos, a gente vai saber, né? É fácil a gente distinguir, esse daqui ficaria bom num filme de comédia, esse daqui um romance, esse daqui uma ação, esse um suspense, né? Tudo isso tem contexto, né? A gente liga muito o sonoro com o visual e essa é a ideia, né, de músicas e efeitos nos vídeos, tá? Para qualquer tipo, seja um documentário, seja um vídeo institucional, bons efeitos fazem diferença. Então foi basicamente isso que eu falei, né? No geral, tudo que a gente vê que a nível profissional tem um pouco mais de qualidade, a gente encontra, né, boas trilhas sonoras, bons efeitos com som, boa música ou algo do gênero, né? Porque a gente sabe que isso traz uma contextualização, mesmo que seja um documentário, que a gente sabe que não é uma coisa tão, vamos dizer assim, interativa, né? Tendo boas trilhas sonoras, bons efeitos, aquilo ali se torna mais interessante, mais agradável, tá? Então, no geral, a maioria dos estilos de vídeo, né, seja vídeo para o YouTube, seja de TikTok, seja a nível cinema, novela, séries, é importante a gente focar nas músicas e nos efeitos, tá? Porque faz grande diferença. Importância da música e efeitos. Nos filmes de suspense, a música sempre acompanha o clímax. Nas obras de drama, seria impossível que uma trilha pop ajudasse a transmitir o sentimento daquelas cenas. Sem efeitos sonoros, fica muito difícil envolver o espectador no que ela está assistindo. Né? Eu exemplifiquei bastante também filme de terror, né? Então não sei se a maioria de vocês tem um costume que tem gente que não gosta e não assiste de jeito nenhum. Mas no geral, assim como eu expliquei, mas qualquer filme a gente consegue reparar que tem uma trilha muito característica, então não faz sentido, né? Depois eu não cheguei a pesquisar no YouTube, mas deem uma pesquisada e ver se tem alguém que fez essa exemplificação, né, de uma gravação sem som, né, sem uma trilha sonora que faça sentido, ou com uma trilha sonora invertida, né, um filme de drama com uma música pop, por exemplo, super animada, não faz sentido. Cada música tem que entrar ali dentro do contexto, tem que fazer sentido. Foi como eu falei, naturalmente a gente já tem um pouco dessa percepção, né? Mas às vezes no início a gente fica um pouquinho perdido. Será que essa trilha vai ficar melhor ou essa? E aí parece que não tá nada a ver, a gente não consegue encontrar a trilha perfeita para determinado vídeo. E isso acontece. Mas com o tempo a gente vai se habituando, aí fica mais uma liçãozinha de casa também, né? Os próximos filmes, principalmente filmes, né? Que aí já tem enredos um pouco mais diferentes, e buscar assistir também, né? É claro que cada um tem um gênero específico de filme, mas tente assistir talvez algum diferente, ou pelo menos um trechinho, né? De um filme romântico, um trechinho de comédia, um trechinho de filme de ação, e vai percebendo, né? Como é a sonorização, quais são as músicas, quais são os efeitos. São muito diferentes e a gente prestando mais atenção, né? Em novela também muda, mas novela geralmente é um pouco mais parecido, por isso que eu falo de filmes que a gente consegue perceber bem mais, né? De uma comédia romântica, por exemplo, para um filme de ação ou de terror, né? A gente consegue perceber muito mais a mudança do estilo de música. Então assistam e tentem reparar, que aí a gente também vai ficando com o ouvido mais afiado, a gente vai melhorando a nossa percepção do que colocar ou o que não colocar em um vídeo, tá? Inclusive, nem sempre a sonoplastia vai se limitar a canções, sendo muito comum usar apenas alguns efeitos que remetem à sensação do que é mostrado no vídeo. Então, nem sempre é literalmente uma música. Eu falei aqui de música, mas são várias coisas, né? Inclui principalmente ali os efeitos. Tem muitos efeitos sonoros que conseguem remeter a algumas sensações, tá? Não precisa ser literalmente uma música. A produção audiovisual tem a missão de despertar sentimentos específicos,
Nessa tarefa, mesmo em vídeos, o áudio tem a capacidade de deixar tudo mais completo. Então, eu acho que essa é a palavra perfeita, né? Deixa tudo mais completo. Foi como eu falei. Se a gente, né, não sei se tem no YouTube, eu infelizmente não cheguei a pesquisar, mas aí vocês podem pesquisar e ver se encontra, né, algum vídeo sem efeitos sonoros. Tem ali o diálogo, tem algum som ou outro, mas não tão bem trabalhado como a gente vê, né, na maioria dos vídeos em gerais, principalmente falando a nível cinema, que a gente sabe que tudo é muito bem trabalhado. Então, como eu exemplifiquei bastante, o filme de terror faz total diferença, aquela trilha tensa que vai preparando a gente para o susto, e mesmo que a gente fique preparado, na hora que dá, né, aparece a cena do susto e dá aquela aumentada no som, a gente, nem que seja um para trás assim, um espanto, alguma coisa acontece. Então, é todo um trabalho que deixa tudo completo. Por exemplo, né, tem esses vídeos que era mais comum, acho que no Facebook, a gente encontrar. Tinha alguma coisa lá acontecendo, você estava prestando atenção, tipo, encontre o erro, e você ficava olhando aquela imagem, não tinha nada, não tinha nada. Daqui a pouco, bum, aparecia um bicho esquisito assim na tela e você assustava. Quando você vê esse tipo de vídeo no volume bem baixo ou no mudo, você acaba dando uma assustada, mas é bem menos do que quando você está ouvindo, né, com um som ou com um som alto. Então, né, a sonorização, os sons no geral, efeitos, fazem muito diferente desta experiência completa, porque a gente está vendo e está ouvindo, então trabalha com mais de uma sensação. Ou, por exemplo, né, os cinemas 3D, que tem a movimentação da cadeira, e tem outros efeitos, tem, né, um som alto, geralmente é aquela telona, mexe muito mais ainda com as nossas sensações, por mais que a gente não está vivendo aquilo, né, que geralmente quando é 3D de movimento, simula uma montanha-russa, um navio no mar, algumas coisas, óbvio, não, um navio no mar, obviamente, né, esse estilo de coisa, e aí a gente consegue ter muito mais, as sensações parece que é muito mais real, mesmo a gente sabendo que não é. Então, né, o áudio, juntamente com o vídeo, faz a sensação ficarem mais completas, né? A gente se aprofunda muito mais, entra muito mais naquela cena ou, né, naquele vídeo, juntando os dois, tá? Ajuda no engajamento. Para os fãs de cinema, um áudio de qualidade em uma explosão, por exemplo, traz muita imersão ao filme. No entanto, ainda que as proporções sejam menores, um vídeo de divulgação também precisa ter bons efeitos sonoros para engajar. Então, quando eu estou falando aqui de engajamento, que a gente sabe que tem muita diferença, né? Por exemplo, comerciais profissionais que passam na televisão. Foi como eu já falei em outras aulas, os comerciais são extremamente elaborados, são muito bem feitos, né? Tem um audiovisual completo, realmente, né? Que mexe com as nossas emoções. Exemplifiquei bastante o comercial da Coca-Cola, que tem bons efeitos sonoros, é tudo muito bonitinho. Então a gente consegue perceber quando é algo profissional e quando é algo amador. Então o som também, se a gente não escolhe um som tão bacana, isso já traz uma sensação de mais amador do que profissional, tá? Então, se você quer crescer e evoluir, principalmente no YouTube, se você vai utilizar de sons, músicas, efeitos sonoros, é bacana você tentar entender um pouquinho mais para eles ficarem coerentes e isso vai mostrar muito profissionalismo, então dá uma baita diferença no vídeo, tá? Muito comuns, os vídeos corporativos ajudam a divulgar o trabalho de empresas de todos os segmentos, de grande, médio ou pequeno porte. São ferramentas de marketing com alto poder de engajamento, mostrando ao público o valor do negócio, né? Então, foi exatamente o que eu acabei de explicar, né? Geralmente, essas empresas grandes têm comerciais super elaborados, a música tem tudo a ver com o contexto, né? Tudo ali faz sentido, porque a ideia, né, de quando a gente vê algo mais profissional, é muito mais atrativo, chama muito mais atenção do que vídeos amadores que acabam tendo incoerência, né, entre o vídeo e o áudio, tá? No Brasil, o consumo de vídeos online cresceu 135% nos últimos 4 anos, o que representa uma porta aberta para a divulgação de marcas. Se uma empresa consegue seguir esse caminho, ela tem uma grande ferramenta para se comunicar. A gente já falou sobre comunicação de massa, né? Então acho que vocês entendem um pouco mais, né? Eu falo uma aula vai sendo interligada à outra. Então 135% é muito, né? Cresceu demais as pessoas assistindo vídeo e hoje a gente prefere muito mais vídeo talvez do que ler, né? Eu pelo menos às vezes tenho a opção de ler alguma coisa, eu vou lá no YouTube e vejo um vídeo. Tá falando de um modo geral. E isso é muito mais atrativo, isso é muito mais interessante, principalmente, como eu falei, se a gente tem
um aspecto mais profissional do que amador, aquilo ali fica mais interessante, fica mais atrativo e considerando também para empresas, para vender, isso também faz sentido, tá? Então, às vezes a gente começa o YouTube sem intenção de vender algo, mas depois a gente cria alguma marca. A gente vê hoje em dia muitos YouTubers que criam uma marca própria de roupa, ou de maquiagem, ou de alguma coisa específica. Então, isso aí também faz sentido dentro do contexto, tá? Bons vídeos também dependendo de uma produção de qualidade, ficando longe de amadores. Por isso, por mais que os recursos nem sempre sejam os melhores, dedicação na produção faz toda a diferença. Então, é também o que eu sempre falo para vocês, né? Às vezes a gente inicia, né, fazendo as gravações de vídeo, a gente não tem tanto recurso, a gente não tem tantas coisas de profissional, vamos dizer assim, mas a gente faz o melhor que a gente pode, a gente se dedica e tenta realmente fazer a diferença ali. Por mais que a gente não tenha os melhores recursos, a gente tenta fazer a melhor edição, capturar o áudio da melhor forma, uma boa iluminação, e tudo isso realmente faz diferença, tá? Entre os detalhes, os efeitos sonoros ajudam a criar experiências e o ambiente perfeito nessa comunicação com o público. Então, falando um pouquinho mais uma questão publicitária, quando tem esses efeitos, foi como eu falei, o comercial da Coca-Cola. Eu gosto muito de usar ele como exemplo, porque ele é realmente muito bonito. O vídeo em si é muito bem trabalhado e geralmente as músicas, eu percebo já a maioria dos comerciais, reparem mesmo que eles têm, quando é um comercial que é um pouquinho mais emocionante, um pouquinho mais tocante, ele tem geralmente uma musiquinha que tende a emocionar mais a gente, sabe? Eles trazem bem forte essa questão de música e efeitos sonoros, e realmente eles já entenderam que isso faz diferença e eles estão realmente usando, tá? Alguns cuidados. Por mais que a trilha e os efeitos sonoros sejam indispensáveis, a edição que faz o uso deles deve ser feita com todo o cuidado possível. Então, foi o que eu falei, a gente tem que ter um pouquinho mais de percepção para encaixar um efeito sonoro adequado com o que está acontecendo ali no vídeo, tá? O principal motivo é a escolha certa. É fundamental envolver o espectador, criando uma conexão conceitual perfeita entre imagem e som. Então, foi o que eu falei, às vezes a gente fica procurando uma trilha sonora, algum efeito para colocar em algum vídeo, parece que nada ali está ornando, então, é importante a gente encontrar algo que faça sentido, que tenha a ver com aquele contexto, E foi como eu falei, no início, geralmente é um pouquinho mais complicado, é claro que tem pessoas que têm uma percepção melhor para isso, outras nem tanto, eu me coloco no grupo de nem tanto, então, dependendo do vídeo, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de encontrar ali qual seria a trilha sonora, e é por isso que eu dei aquela dica para vocês, de assistirem filmes e vídeos de estilos de filme diferentes. Então, comédia, romance, terror, por mais que você não goste de terror, pega ali só um trechinho, ou nem que você não precisa nem tanto assistir, mas prestar atenção no estilo de música que é usado. E aí a gente vai trabalhando os nossos ouvidos para entender um pouquinho mais dessa diversidade de sons, tá? Então é bacana. Ou, ai, Mai, eu não assisto filme de terror de jeito nenhum. Não tem problema. Vê os outros que você gosta e repara mais na trilha sonora e nos efeitos. Foi como eu falei, depois das aulas a gente tem uma visão, tem um olhar diferente do mundo. Então, seja filme, novela, série, repara muito mais nisso. Veja como o som faz a diferença. Ou assista talvez um filme que você já assistiu, ou pega um trechinho de algum filme e coloca o som bem mais baixinho e fica prestando mais atenção nas imagens. Depois aumenta o som, para você ver como você se sente mais preso, mais conectado ao filme, pelos áudios, Geralmente filme eles acertam, na escolha da música ou do efeito sonoro, É primordial isso para eles, tá? Porém, as preocupações vão mais além, por conta das restrições de direitos autorais dos sons que serão usados. Então, é claro, a gente tem que escolher o som perfeito. Aquela música vai ficar ideal para o meu vídeo. Mas aí a gente precisa ver se ela está liberada de direitos autorais. Que aí não adianta a gente fazer um vídeo para o YouTube, coloca uma música super bacana, porém tem direitos autorais. O nosso vídeo vai ser barrado, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de usar sons que são autorizados, são liberados, tá? Não dá para simplesmente inserir uma canção que combine perfeitamente com as imagens. Fazer isso pode resultar em ações judiciais ou até mesmo na retirada do conteúdo da internet, que é exatamente isso. O YouTube, se eu não me engano, tem um limite de 3 ou 4, se eu não me engano. Se vê que tem, tá tendo algum problema com direito autoral,
tem primeiro, se eu não me engano, você é notificado e depois eles podem até tirar o seu canal do ar. Vai ter um vídeo que eu vou falar um pouquinho. Quando for falar direitos autorais, eu vou exemplificar um pouquinho mais disso, mas só para vocês já estarem cientes. Eu acho que a maioria de vocês já conhece um pouquinho sobre direitos autorais, ou pelo menos sabe mais ou menos o que é, né? Mas vai ter uma outra aula que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Pagar por esses direitos pode sair caro demais. Uma pequena empresa que quer fazer um vídeo institucional, por exemplo, teria dificuldades em arcar com esse custo. Então, né, se a gente acaba insistindo em colocar algo que não é permitido, né, que tem os direitos autorais, a gente vai acabar se complicando e isso pode acarretar em questões de valores, né? Foi como eu falei, eu não vou me aprofundar muito, a gente vai ter uma aula específica para isso, mas também não precisa se preocupar, não vai ser o fim do mundo, foi como eu falei. Até o próprio YouTube, ele tem, né, uma playlist que você pode utilizar, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas é já para vocês ficarem atentos e já saber que, né, existe a questão de direitos autorais, mas a gente consegue dar um jeitinho, porque tem sim conteúdos, músicas, efeitos que são liberados. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso direitinho, tá? Nesses casos, o melhor a ser feito é usar arquivos de efeitos sonoros e músicas gratuitas, que estão disponíveis para uso livre em qualquer material. Então, é exatamente isso, né? Tem conteúdos que são gratuitos e que você pode utilizar sem problema nenhum, né? E aí vai ser esses que a gente vai focar para não ter problema com direitos autorais. Por exemplo, se eu não me engano, o Whindersson, né? Eu já tinha comentado, né, que ele é um grande youtuber, e a abertura da maioria dos vídeos dele, ele fazia colocava um mix, né, de uma música com um forró e dançava. Ele também acabou tendo problema com direitos autorais por conta dessas músicas. Eu não me lembro exatamente o que desenrolou. Depois eu vou ver se eu dou mais uma pesquisada e quando a gente for falar somente de direitos autorais, eu trago contando um pouquinho mais. E tem outros canais que já tiveram problema, pessoas que perderam, né, o canal por conta de direitos autorais. Então isso é muito sério e é por isso que a gente vai ter uma aula falando somente disso, tá? A busca pelas melhores mídias de áudio deve ser feita sempre dentro dessas limitações, já que produzir os próprios efeitos também seria trabalhoso. Então, né, a menos que você manje muito sobre efeitos sonoros, música no geral, fazer produção delas é bem complicado e é bem trabalhoso. Eu acho que, né, quando a gente inicia no YouTube, a menos que essa já não seja a proposta inicial do nosso canal, né, criar músicas, fazer mixagem, coisa do gênero, isso fica muito complicado para a gente, né, conseguir gravar um vídeo, editar, conseguir fazer todo esse conteúdo. Muita elaboração para uma pessoa só e no início, tá? Então, sim, existem as plataformas que liberam músicas e efeitos sonoros gratuitamente que a gente pode usar sem problema nenhum, tá? Pela internet é possível encontrar sites que disponibilizam áudio gratuito para vídeo, o que é uma ótima alternativa para produzir conteúdos de destaque. Então, foi basicamente isso que eu acabei de falar, né? A internet, como eu sempre digo, né? Ampla, vasta, cheia de conhecimento, e nela a gente também consegue encontrar áudios gratuitos para a gente conseguir utilizar sem ter esse problema de direito autoral, tá? Áudio e vídeo. O uso dos efeitos de áudio dependem do trabalho de edição. Vamos usar como exemplo um vídeo institucional, em que é gravado uma série de takes do escritório da empresa, além de outras imagens que ajudam a compor a matéria. No entanto, somente compilar esses takes sem um conceito não surte efeito. É preciso que eles estejam bem alinhados e traduzidos bem a ideia da produção. Para essas imagens, em que não há falas ou depoimentos, os efeitos de áudio são essencialmente, sejam eles trilhas, sejam eles sons relativos a alguma ação. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um vídeo institucional, que seja, né, o exemplo mesmo, em um escritório, é claro que vai ter os sons ambientes de um escritório, e geralmente a gente vai ficar mais focado, né, na fala das pessoas que estão contando sobre a empresa, sobre o trabalho, algo do gênero. Mas, por exemplo, sempre aparece conversando com uma pessoa e às vezes tem uma musiquinha de fundo, mas bem baixinho, em segundo plano, que às vezes a gente quase nem repara, mas tá lá e não dá aquele ar tão morto, deixa um pouco mais dinâmico, deixa um pouco mais interessante. Ou, por exemplo, né, vai estar falando com
com o diretor da empresa, e aí vai falar com outro funcionário. E aí vai mostrando, né, partes da empresa. Geralmente não é uma passagem tão devagar, é uma passagem um pouco mais rápida, e geralmente tem uma música dinâmica para ficar mais animado mesmo, foi como eu falei, para ficar um pouco mais dinâmico, né? Então, mesmo quando a pessoa está falando, tem um som para não ficar tão morto, e durante alguns takes que mostra, né, alguns lugares da empresa ou coisa do gênero, tem também alguma sonorização para tudo aquilo ali ficar mais interessante, ficar mais dinâmico. Para inserir esses áudios, é necessário trabalhar com uma ferramenta de edição. Há muitos disponíveis no mercado, desde as mais complexas, usadas por profissionais, até outras mais simples. Isso aí também a gente vai ver, né? Então, a gente tem... Muitas vezes a gente já consegue, tá? Se a gente vai fazer pequenas edições no áudio, geralmente a gente já consegue fazer no próprio editor de vídeo e às vezes fica muito mais fácil do que mexer separadamente. Porque às vezes a gente acaba fazendo, foi como eu falei no início, se o seu foco não é ligado à música ou coisas mais focadas a áudio, música no geral, a gente não faz tanta edição, a gente elimina um pouquinho de ruído, coloca um ou outro efeito sonoro, então isso não é tão complicado, não é tão difícil, não é a nível cinema, como eu sempre falo para vocês. É algo um pouquinho mais fácil, né, de conseguir mexer. Então, geralmente a gente reduz um ruído, coloca um efeito sonoro, faz uma pequena edição ou outra, e às vezes a gente não precisa especificamente usar um editor de áudio, a gente consegue fazer algumas coisas já no próprio editor de vídeo, junto ali com o vídeo que a gente já vai estar acompanhando o som, né, junto com as imagens, tá? Então, a gente acaba usando algo mais elaborado para som quando a gente trabalha, né, faz vídeos especificamente sobre áudio, som, instrumentos musicais ou coisas do gênero, tá? É possível também inserir o áudio separadamente, utilizando um software a parte da edição. Então, né, dá para separar ou dá para trabalhar tudo junto. Aí vai depender de cada um, como cada um prefere trabalhar nesse quesito. Mas eu vou depois editar com vocês na prática. E geralmente, foi como eu falei, o estilo de vídeo que geralmente eu faço, ou por exemplo, as aulas, geralmente eu acabo nem mexendo em áudio, né? Eu não faço uma super produção, né? Então, nesse caso, eu quase não utilizo nenhum efeito de edição, faço alguns pequenos cortes, é coisa bem básica mesmo, mas aí eu vou trazer exemplos um pouquinho mais elaborados e eu vou mostrar para vocês que geralmente a gente não mexe tanto em edição nos vídeos mais comuns, tá? Aí foi como eu falei mesmo. A não ser que você vá fazer vídeos focados em instrumentos musicais, em áudios ou voltado para esse campo, aí sim você provavelmente vai utilizar um pouquinho mais. Mas no geral a gente usa só para fazer alguns pequenos ajustes, tá? Na hora de editar, você precisa reunir todos os vídeos que fez e os arquivos de áudio que serão inseridos nas imagens. Tudo isso precisa estar dentro do ambiente do software, então é necessário importar os arquivos a partir do local em que está salvo no seu computador ou celular, né? Eu utilizo geralmente celular. Aí vai depender de cada um, né, utilizar celular ou computador. Então é bacana se você gravou áudio separado, que às vezes a gente consegue utilizar o mesmo áudio junto com o vídeo. E muitas vezes a gente faz o vídeo e depois a gente narra. Então é importante passar tudo, deixar tudo ali organizadinho. Então, organização, acho que, no geral, para edição, seja de vídeo, de imagem, os dois juntos, não todo, né? Eu já falei bastante de organização, da pré-produção, produção e pós-produção. É importante a gente estar organizado e deixar tudo separadinho para a gente acabar não se perdendo, né? Que às vezes a gente parece que é simples, mas às vezes na hora a gente se perde. Se tem muitos vídeos, muitos áudios, né? Às vezes a gente vai fazendo vários cortes, ou, por exemplo, o que acontece bastante, dependendo da pessoa, tá? Que quando a gente sabe que vai gravar e tem a oportunidade de falar mais de uma vez, a gente erra e volta, erra e volta. Aqui eu não faço isso porque a nossa aula é comprida. Toda vez que eu falar alguma coisa errada, eu voltar, eu nunca vou terminar de gravar para vocês, né? Mas geralmente no YouTube, quando a gente faz vídeos que são um pouquinho menores, isso acaba sendo um pouquinho mais fácil. Então, a gente tem um roteiro e a gente tenta seguir ao máximo aquele roteiro. Então, se a gente vê que não foi legal, a gente acaba fazendo de novo, ou fica em dúvida entre duas explicações. A gente explicou de duas formas diferentes e não sabe qual foi a melhor. E aí, depois, na hora de editar, a gente quer ver uma e depois ver a outra, ver qual ficou melhor. Então, a gente precisa estar muito bem organizado
né? Principalmente o áudio é separado, tá? Então, geralmente, quando a gente vai narrar, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, né? A gente, por exemplo, faz a gravação de uma tela, né? De um processo todo. Por exemplo, vou ensinar como fazer uma conta no YouTube, por exemplo, tá? Ou como abrir, né? Fazer o seu canal no YouTube. É lógico que não é um processo super rápido, então se a pessoa tem a opção de editar, ela vai cortar aqueles espaços, igual já teve aulas aqui que eu fui mostrando para vocês, a internet demora um pouquinho para carregar. Dependendo do vídeo, a gente pode cortar esses pedaços para o vídeo ficar também mais dinâmico, tá? Como eu falei aqui, se eu for fazer todo esse trabalho de edição, é complicado, mas enfim. Então a gente pode ir cortando esses pedaços para o vídeo ficar mais dinâmico, só que quando a gente corta, muitas vezes fica um pequeno espaço para a gente conseguir narrar. Então, na hora da gente ir narrar, fica complicado, porque aí você tem que narrar correndo. Eu falo super rápido, então geralmente não é um problema, mas às vezes não cabe tudo que você precisa explicar, tudo que você precisa falar. Então, por isso que é importante se organizar bem, tá? Então, logo na tela principal do software, em geral, tá? Você verá uma opção para importar arquivos de mídia. Então, você vai pegar, né, do seu celular, do seu computador, vai passar para aquele editor. Clique e selecione todos os arquivos de áudio e vídeo com os quais você vai trabalhar. Assim, eles ficarão disponíveis na área de edição. Então, geralmente é isso que acontece, né? A gente pega, a gente separa, por isso que é bom a gente deixar tudo bem separadinho. Por exemplo, quando eu gravo para vocês, parece que é tudo junto, eu espero que pareça que é tudo junto, mas eu faço algumas pausas, né, para beber água, ou, né, em tempo eu faço alguma pausinha aqui. E sempre que eu pauso, eu coloco certinho o nome da aula e qual parte é. Porque depois, na hora de editar, fica muito mais fácil saber qual é a parte 1, qual é a parte 2, qual é a parte 3, ou áudio 1, áudio 2, áudio 3, respectivo às gravações, tá? Então, por isso que essa parte de organização é extremamente importante. E também isso otimiza o nosso tempo na hora ali de editar. Se a gente não sabe qual parte é o que, a gente se perde, isso demanda tempo. E a pior parte, a gente acaba ficando frustrado e estressado. E às vezes o que era para ser algo super tranquilo, né, e super rápido, acaba demorando muito tempo, a gente acaba ficando estressado, deixa para outra hora e às vezes acaba até desistindo. Então por isso a gente precisa estar muito bem organizado, tá bom? Os registros que você fez terão som e na maioria das vezes você vai querer remover para usar uma trilha. Então pode ser que dependendo do que né, vamos supor, um vídeo de passo a passo de uma receitinha, ou uma receita mais rápida, estilo TikTok, que a gente demora, mais ou menos 1 minutinho para fazer. Conforme a gente vai fazendo as coisas, né, faz barulho, a gente pega, bate as coisas, tem um barulho, e geralmente a gente tira, né, aquele áudio que já estava, porque foi como eu falei, a gente vai cortar vários pedaços de uma receita, coloque lá, e às vezes fica muito longo. Então a gente corta o que é interessante e aí coloca uma musiquinha de fundo e às vezes vai narrando. Coloque uma garrafinha de água, sei lá, né? Só exemplificando, tá? Eu e a minha garrafinha de exemplo. Então muitas vezes a gente separa, né? Ou deixa e separa. Separa, ficou complicado, mas então. Ou a gente deixa aquele áudio e adiciona, né, efeitos por cima daquele áudio, quando a gente pretende já usar, né, quando a gente já faz o vídeo fazendo a narrativa correta, ou a gente separa esse vídeo e exclui por completo, ou deixa alguns takes, tá? Claro que vai depender muito do estilo de vídeo, de qual é a proposta, de como você quer fazer o vídeo, de qual é a elaboração, tá? Então, cada caso é um caso. Aqui a gente fala, eu falo em um geral para vocês, mas tudo vai depender da proposta do seu vídeo, qual é a ideia, eu quero que tenha essa sensação, eu quero que pareça com isso, ou que seja igual a determinado estilo de vídeo. Então, tudo vai depender muito da sua proposta, da sua ideia de projeto inicial, tá? Mas aí aqui eu falo no geral. Mas foi como eu falei, com o tempo a gente vai praticando, a gente vai melhorando e vai ficando mais fácil, tá? Para isso, basta selecionar o período de vídeo em que deseja separar o som. Então, você pode separar só um pedacinho de vídeo. Eu fiz isso em um dos vídeos, que eu separei um trecho e adicionei uma outra informação. Nem vou falar qual, quem sabe passou batido, vocês nem perceberam, mas a gente consegue fazer muita coisa graças ao editor, a gente consegue mudar muita coisa, a gente consegue realmente fazer a diferença no vídeo, tá? Essa ação fará com que a faixa de áudio seja destacada do vídeo, ficando visível como uma linha do tempo, na parte das imagens. Então, geralmente fica ali a imagem, na grande maioria das vezes, tá? Tem a faixinha de imagem, e quando a gente separa, aparece também a faixa de áudio.
Eu tenho o costume muito de editar pelo celular. Às vezes eu edito sem separar, né? Porque eu já vou narrando de acordo com o que eu estou fazendo. Geralmente não precisa separar, mas às vezes também é bacana separar, né? Geralmente quando a gente edita no computador, ela já vem separada, tá? A gente consegue ver as linhas, foi como eu falei, igual o exemplo do WhatsApp. Quando a gente fala, tem a linha tremidinha, quando a gente não fala, ela fica retinha. Isso também é bacana para fazer cortes no vídeo, para tirar pequenos espaços que tem um tempo de pausa, de respiração, que a gente não quer deixar naquele vídeo, a gente consegue cortar. E aí fica muito mais fácil de ver. Na prática, depois vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando, tá? Até me perdi aqui onde eu tinha parado. Tá, assim você pode editar como quiser, intercalando com os efeitos de áudio ou removendo por completo. Então, dependendo do que você quer fazer, você talvez tire completamente aquele áudio e coloque apenas uma gravação, né, apenas uma narração do que você fez, ou deixe sem áudio nenhum, ali é muito intuitivo, ou você coloca pequenas legendas, né, exemplificando novamente uma receita. Coloque 100 gramas de açúcar, aí você coloca lá escrito, e fica uma musiquinha de fundo, não precisa ter necessariamente sua voz, e você remove o som que veio junto, né, com o vídeo, que é dos barulhos que acaba acontecendo enquanto você está fazendo, elaborando ali a receita, né? Tira completamente e coloca a narração, só coloca o som e coloca uma legenda na imagem. Então, foi como eu falei, vai depender muito do que você quer fazer, mas aí quando a gente for fazer vídeos na prática, né, editar na prática, vocês vão conseguir entender das faixinhas que eu tô falando, se vocês já não souberem, tá? Com o som separado, há infinitas possibilidades de edição. Conseguimos cortar, aumentar, diminuir o áudio e inserir efeitos. Então, também o que pode acontecer, né? Dependendo do que você está fazendo, se exige um pouco mais de movimento e não está, por exemplo, com lapela, como eu sempre exemplifico, né, que está próximo ao corpo, e você está captando pelo áudio do celular, e aí você acaba se mexendo, pode ser que fique mais alto, fique mais baixo, ou, por exemplo, você está gravando, tem uma pessoa te gravando e você está fazendo vídeo e você quer que apareça a pessoa falando, tudo bem que geralmente a pessoa já fica mais alto porque ela está perto do celular, mas vamos supor que uma terceira pessoa que estava longe falou alguma coisa naquele momento. A gente consegue separar só aquele trecho de áudio, tá? E a gente consegue aumentar para ficar proporcional com o restante do áudio, tá? Ou também diminuir, né? A pessoa estava gravando, estava próxima ao celular, e aí falou alguma coisa, fez algum comentário sobre o vídeo, e você quer colocar aí, por exemplo, no making off. Só que aí a voz da pessoa ficou muito alta, ela estava muito próxima ao celular, diferente de você, que estava um pouco mais longe. Aí você consegue diminuir um pouco, tanto aumentar, diminuir, a gente consegue cortar, consegue inserir efeitos, dá para fazer bastante coisa, dá para brincar bastante, e aí foi como eu falei, tudo depende da proposta do que você quer fazer, tá? Com isso, ele ficará no espaço certo e poderá ser sincronizado com o vídeo, da maneira que você preferir, né? Então, a gente sincroniza os efeitos, delimita aquela determinada parte que vai aumentar ou vai diminuir, e assim por diante, tá? A gente vai ver isso também depois um pouquinho mais na prática. Outra dúvida muito comum se trata de onde encontrar bons efeitos de áudio para inserir no seu conteúdo em vídeo. Além de ser necessário usar arquivos de alta qualidade, há também o cuidado com as restrições de uso, né? Então, isso daí sempre vou frisar bastante, que a gente tem que tomar bastante cuidado com os efeitos que não sejam livres de direitos autorais, tá? Eu já vou dar algumas dicas mais para frente. É fundamental escolher som de alta qualidade que sejam disponibilizados para uso amplo e gratuito. Então, exatamente sobre isso. E também se preocupar muito com a definição, a gente vai ver um pouquinho mais, em algumas próximas aulas a gente vai ver sobre resolução de imagem, de vídeo, de áudio, então tem padrões. E a gente precisa entender o que é bom, o que é ruim. E é claro que às vezes a gente precisa de determinada, por exemplo, na aula eu uso algumas imagens. E aquelas imagens, às vezes, não tá com uma qualidade tão boa, mas é um bom exemplo que eu quero utilizar. E aí ela não tem tanta qualidade, por mais que a gente procure, às vezes a gente não encontra. Mas aí quando a gente faz a nossa própria produção, pelo menos em vídeo, tá? A gente consegue ter um pouquinho mais de controle disso. E aí, claro, na hora que a gente vai procurar algum áudio, né, alguma música para utilizar nos nossos vídeos, a gente tem que pegar que tem uma definição, uma resolução de áudio melhor, tá? E lembrando que ela precisa ser gratuita para a gente utilizar, tá? Então, na web, não é difícil encontrar algumas boas fontes para baixar efeitos sonoros e trilhas, para deixar seu vídeo mais profissional, tá? Então,
como eu sempre falo, a internet é ampla, né, e vasta, então a gente consegue encontrar de tudo nela. Então, efeitos sonoros gratuitos. Eu vou dar a dica aqui de alguns sites que disponibilizam, né, trilhas musicais e efeitos de forma gratuita. Então, a gente tem o Jamento, que é um site que reúne uma grande seleção de músicas que podem ser usadas em vídeos, tá? Para quem busca trilhas sonoras, esse é uma excelente alternativa. Então, né, se você está buscando alguma trilha sonora, já tem essa indicação desse site. Depois, se já tiver curiosidade, já dá uma olhadinha como funciona, como que faz, tá? A página reúne canções de artistas independentes e que disponibilizam seus trabalhos para download e uso totalmente gratuito. Então, a gente pode usar, que ele vai ser 100% gratuito, não vai ter que pagar nada, tá? Então, é uma grande vantagem para quem está começando e não tem disponibilidade de gastar tanto dinheiro. E aí também foi como eu falei, a gente fazer a nossa própria trilha sonora, próprio efeito, às vezes é mais complicado ainda, então a gente consegue fazer o download de forma gratuita e também não vai ter problema com as questões de direitos autorais, tá? Esse daqui eu não sei se vocês já sabiam, mas sim, né? Eu já tinha comentado lá no início do vídeo. A gente tem o YouTube Library, que é especificamente para isso. Então, quem não sabia, agora está sabendo. Outra ótima opção acessível e prática é a biblioteca de áudio do próprio YouTube. Então, o YouTube, sim, tem a sua própria biblioteca com áudios que são gratuitos e você pode utilizar sem medo, tá? Ela é de grande ajuda para quem edita seus conteúdos no próprio site, fazendo alguns ajustes antes de subir o material. Então, dependendo se você só quer colocar, já está tudo bem elaborado, você quer colocar só uma musiquinha de fundo, por exemplo, a gente consegue utilizar fazendo essa edição pelo próprio YouTube. Mas geralmente, se eu não me engano, eu não tenho certeza absoluta, tá? A gente consegue fazer isso pelo computador. Pelo celular a gente tem, acho que um pouco mais de dificuldade. O YouTube ainda precisa melhorar essa questão, né, da plataforma para o celular. Tanto que existe o estúdio do YouTube, né, que a gente consegue baixar para utilizar no celular, mas ele tem ferramentas limitadas. Ele é um pouco melhor do que a gente tentar simplesmente mudar pelo próprio YouTube, sabe? Mas não é 100% bacana como pelo computador, tá? Eu acho que mais pra frente eu vou fazer talvez uma aula falando, não sei se eu vou falar só disso, mas eu vou explicar depois mais pra frente para vocês, falar um pouquinho mais do estúdio do YouTube, que ele é bacana, ele tem algumas ferramentas interessantes, mas ele não é tão completo quanto os ajustes que a gente consegue fazer pelo próprio computador, tá? Então o YouTube ainda precisa melhorar isso daí. Quem sabe, né, se vocês estiverem vendo esse vídeo lá no futuro, já tenha sido corrigido, mas atualmente ainda tem alguns problemas, acho que ainda precisa ser ajustado algumas coisas referentes a esse aplicativo do estúdio do YouTube, tá? No entanto, também é possível baixar os arquivos para aplicar em outros softwares, de graça e com uso autorizado. Então, a grande vantagem é essa, né, que você consegue editar ali já no próprio YouTube, ou também você consegue baixar, né, gratuitamente e usar no software que você quiser aquela música ou aquele efeito. Então, isso também é bacana, que não fica preso somente ao YouTube. A gente consegue usar, então ali a gente já vai ter uma playlist de músicas liberadas para a gente conseguir utilizar sem medo, tá? E é bacana que não precisa ficar preso somente ao YouTube. 99 Souls, também não sei pronunciar muito bem, mas enfim, vocês estão vendo, anota aí o nominho, se tiver interesse para pesquisar um pouquinho mais. Então, ele não ganha em volume, mas se destaca muito na qualidade dos efeitos de áudio que disponibiliza em seu acervo. Então, assim, não tem um acervo muito grande, não tem muita coisa lá, né? Então, não ganha em volume, mas tem uma qualidade muito boa. Então, é bacana, às vezes, conhecer mais de um, ter mais de um, que às vezes, em determinado lugar, a gente olhou e não achou o efeito ou a música que combinava com aquele determinado vídeo. Em um outro site, uma outra plataforma, a gente consegue encontrar algo que seja exatamente o que a gente estava procurando e o que é vantagem, né? De forma gratuita, que a gente possa usar sem medo de ter problema com direitos autorais, tá? Outro ponto interessante é a forma de distribuição desses conteúdos. Os usuários baixam pacotes temáticos e dentro desses arquivos encontram uma série de sons relacionados ao assunto. Então também o que é bacana, a gente consegue baixar, né, um pacote temático, como ele mesmo diz, e aí já tem
tudo que talvez a gente vai precisar é relacionado com aquela temática, né? Então já vai vir vários, por exemplo, comédia, vai vir vários efeitos sonoros relacionados à comédia. Então isso também é super bacana, que se a gente já sabe qual o foco dos nossos vídeos, né? Qual o foco do nosso canal, mas então a gente já baixa um pacote completo e ali dentro daquele pacote vai ter um monte de coisa que a gente vai conseguir utilizar, né, que a gente vai achar interessante. Então, isso que é bem bacana, que como é temático, foi como eu falei, é bacana a gente assistir filmes de gêneros diferentes, que a gente consegue ter essa noção. Quando a gente já tem noção de quais vai ser os temas, né, no geral dos nossos vídeos, que geralmente a gente tem é sempre mais ou menos parecido o estilo de vídeo, então a gente baixa esse pacote temático, que aí fica muito mais fácil, que a gente já sabe que aquilo ali vai ser tudo meio parecido, mas são vários efeitos diferentes, mas está relacionado, né, como eu falei, a tema de comédia vai ser muito mais fácil de achar, ou se tiver baixa vários pacotes, e aí fica muito mais fácil da gente fazer, e aí a gente tem um pouco menos medo de errar, porque ali já é temática, então já vem com uma noção do que a gente consegue direcionar, né, a gente direciona aquele áudio para determinado estilo de vídeo, tá? Facebook Sound Collection. Se a sua estratégia também inclui as redes sociais, uma ótima pedida traduzir um vídeo para o YouTube. Então também tem a opção de utilizar, um pouco parecido com o YouTube, mas é bem diferente, tá? A rede social dispõe de um acervo que cumpre um papel muito parecido com o do YouTube. As opções têm crescido mais e mais a cada dia, porém há uma restrição básica. Os áudios só podem ser utilizados em vídeos que serão postados no próprio YouTube. Então, é parecido com o YouTube, mas a grande diferença é que os áudios que você for utilizar ali vai ficar preso somente ao Facebook. Você só pode fazer as postagens ali no Facebook. Então, assim, é legal, ajuda, mas se o seu foco for algum vídeo específico para o YouTube, ou né, fazer alguma estratégia de marketing para divulgar o seu canal no Facebook, e aí você consegue trabalhar com algum áudio ali. Então também é uma opção, mas é uma opção um pouquinho mais limitada. Eu trouxe aqui mais para vocês conhecerem e saberem, mas as outras opções acabam sendo mais interessantes, até porque a gente consegue fazer o download, consegue utilizar em qualquer software diferente de edição, né? E aí a gente também consegue colocar no YouTube ou em qualquer outro lugar que a gente queira, tá? Mas aí é bacana que existe essa ferramenta, né, do Facebook, também é interessante. Quem sabe mais para frente eles acabam liberando, né, para o geral e não somente para o Facebook, mas de qualquer forma também é interessante, às vezes para dar uma olhada e às vezes, achei essa música interessante, vou ver se eu acho algo parecido, né? Então é bacana, critério de curiosidade mesmo, tá? Então, né, pequenos detalhes. Uma boa trilha sonora e efeitos de áudio que se comuniquem bem com as imagens faz toda a diferença em uma produção. Então, eu já falei bastante disso, mas eu quis ressaltar aqui mais uma vez, né? Então, os efeitos, a música, a trilha sonora, no geral, consegue fazer toda a diferença, principalmente quando a gente entende melhor o que combina com aquela imagem ou com aquele vídeo específico, aquele som faz sentido, tá? Então, qualquer tipo de vídeo precisa de uma sonoplastia de qualidade. E com essa lista, certamente você encontrará o material ideal para o seu projeto. Então, foi bacana, eu já trouxe, né, alguns, vocês já podem dar uma pesquisada, já dar uma olhada, já querer saber, né? Ou até mesmo deixar anotado para mais para frente, quando você for precisar, vocês já sabem, né? Já tem essa listinha, né, de lugares que você podem fazer, né, o download, vai ser de forma gratuita e o principal, não vai ter a questão do problema de direitos autorais, tá? Então, achei interessante trazer essa listinha para vocês, depois a gente vai ver isso um pouquinho mais na prática, vai ficar um pouquinho mais interessante, vai ser um pouquinho melhor, tá? E chegamos à reta final, né, a conclusão da nossa aula. Então, independentemente do tipo de conteúdo de vídeo produzido, os efeitos de áudio devem fazer parte dele. Então, mais uma vez ressaltando, é importante a gente colocar áudio, colocar efeito, colocar música. No início, talvez a gente peque um pouquinho mais nisso, talvez não seja tão coerente, ou às vezes não coloque música por medo de errar, tá? Mas aí foi como eu falei, vai vendo, principalmente, né, seu foco é fazer vídeos para o YouTube, vejam também vídeos no YouTube. Eu acabei falando aqui muito de filme,
E eu esqueci talvez o primordial, o próprio YouTube, né? É claro que aí a gente vai pegar canais que são referência, canais que a gente goste, que já tenha, né, um número maior de inscritos, ou que tenha um feeling mais profissional, que tem canal que começou há pouco tempo, mas já tem uma pegada super profissional, que com certeza é inspiração pra gente. Então, acho que principal de tudo é ver os youtubers que a gente gosta, que nos inspiram e ver que estilo de música que usa, como que usa o efeito, como que faz. Tem muitos que expõem, né, as ferramentas que utiliza, editor, a câmera, o microfone, se é pessoas terceiras, né, que fazem edição de áudio, de vídeo. Então, é muito bacana a gente, né, quem a gente se inspira, a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho e se espelhar para a gente conseguir fazer algo parecido. Já que a gente gosta, né, a gente vai tentar fazer algo semelhante. Os sons ajudam a dar conceituação mais bem desenvolvida ao vídeo. Então, traz um conceito maior. Acho que para mim sempre o melhor exemplo vai ser o filme de terror, né? Que vem aquela musiquinha mais tranquila. Quem assiste com certeza na hora já deve ter pensado, às vezes, uma cena específica, e aí sempre vem aquela música tensa e pã, dá aquele susto, né? Aquele som mais alto. Então, eu gosto muito desse exemplo porque foi como eu falei, a gente às vezes acaba assustando muito mais com o som do que com a própria imagem, até porque eu falei, né, quando vem essa musiquinha tensa, a gente já começa a ficar preparado para o susto, e a gente às vezes acaba tomando susto, não só pela imagem que a gente viu, porque a gente já meio que estava preparado, só que o som, né, daquele boom alto, e a gente automaticamente acaba assustando, né, então... efeitos, músicas fazem total sentido, traz uma experiência mais imersiva, né, para filmes, vídeos, séries, e isso faz total diferença. Ou quando a gente ouve, né, com um fone mais alto, a gente consegue ter essa percepção de como os efeitos sonoros e a música faz total diferença, tá? Eles traduzem de forma sonora o que está acontecendo, criando um clima que ajuda a envolver o espectador. Então, foi basicamente isso que eu acabei de explicar, né? Eu falei bastante sobre isso também ao longo do vídeo, mas é só para vocês entenderem o quanto isso é importante e como a gente precisa entender em qual momento a gente deve colocar determinado som ou prestar mais atenção. Foi como eu falei, no início talvez a gente fique perdido, fique com medo de colocar, porque acho que não vai fazer sentido. Então, a melhor forma, antes de iniciar, é a gente reparar nos filmes, novelas, séries e no YouTube mesmo, né? Ver como que a galera faz essa preparação, que estilo de áudio que usa, como que é que eles fazem, para a gente tentar fazer algo parecido para parecer, né, que a gente sabe o que está fazendo e ficar de uma forma mais profissional e fazer sentido, porque é extremamente importante utilizar os sons de uma forma geral no vídeo, trazem muito mais contexto, tá? E chegou a hora das nossas perguntinhas, então bora lá. Perguntinha número 1. Diante dessa necessidade, editores estão sempre em busca de boas, mas também preocupados com questões que envolvem, então complete os espaços respectivamente. Então, opção A músicas temáticas e efeitos sonoros. Opção B, trilhas sonoras e direitos autorais. Ou opção C, efeitos sonoros e direitos autorais. Essa também não está difícil, se precisar, dá um pause, mas eu já vou passando para a alternativa correta, que é a alternativa B, né? Que é trilhas sonoras e direitos autorais. Então, diante dessa necessidade, editores estão sempre buscando de boas trilhas sonoras, mas também preocupados com questões que envolvem direitos autorais. Então, foi o que a gente falou. A gente sempre acaba buscando, né, a música, ou efeito, ou trilhas sonoras no geral, mas a gente tem que se preocupar com a questão dos direitos autorais, tá bom? Perguntinha número 2. Os sons ajudam a dar uma conceituação mais bem desenvolvida ao vídeo. Eles traduzem de forma sonora o que está acontecendo, criando um clima que ajuda a envolver o espectador na narrativa. Verdadeiro ou falso? Isso também é fácil, então eu já vou passar. Obviamente, verdadeiro, né? Então é exatamente isso a ideia, né? De colocar sons que sejam respectivos às imagens, né? Feitos, porque isso traz mais emoção para o filme, ou novela, ou vídeo, que seja, né? E isso faz com que o espectador fique muito mais ligado no que está acontecendo, tá? Aquela cena, aquele filme, aquele vídeo fica muito mais atrativo, fica muito mais interessante, tá bom? Mas sim, foi como eu falei, né? Se o vídeo estiver relacionado com a música, porque se não tiver nada a ver, aí vai ficar muito ao contrário, vai ficar estranho, tá?
Perguntinha número 3. Qualquer música ou efeito fica bom em qualquer vídeo ou filme, então não precisamos nos preocupar em escolher a trilha sonora ideal para cada vídeo especificamente. Essa também eu nem vou demorar muito, né, que já vou passando para a resposta. Obviamente é falsa, né, eu até acabei de falar que a gente tem que ter essa noção, essa coesão do vídeo fazer sentido com os efeitos ou com a música que a gente vai estar colocando, tá? Porque senão fica sem sentido, né? A gente já viu sobre coesão, né, em algumas aulas anteriores, e aqui entra a mesma questão, né? O que está tendo no vídeo, né? Se é, por exemplo, uma cena de romance, a gente não vai ter uma música tensa, a não ser que vai acontecer alguma coisa com o casal, né? Então foi como eu falei, a gente consegue perceber isso muito em filmes, então assistir estilos diferentes, né, de filme, ou pegar só um trechinho para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente consegue ver que aquilo ali faz total diferença, tá? Então, não é assim, qualquer música serve para qualquer vídeo, qualquer efeito vai caber em qualquer lugar, vai ficar bom de qualquer forma. A gente precisa realmente escolher e ter um cuidado, porque isso vai trazer uma contextualização a mais. Até lembrando, eu já comentei hoje aqui na aula, mas quando o cinema ainda era mudo, né, não existia fala nos filmes, a música tinha que fazer sentido, era de acordo com o tom da música que a gente sabia se era um momento mais tenso, mais engraçado, era de acordo com os efeitos sonoros que a gente tinha uma percepção maior e um entendimento maior do filme. Então a gente sabe que é extremamente importante só a gente lembrar. E eu falei até para vocês procurarem, né, no YouTube, ver algum filme, citei bastante Charlie Chaplin. Espero que vocês tenham dado uma olhada, que aí vocês conseguem entender que mesmo não tendo falas, né, tinha ali as legendas, mas não tinha fala propriamente dita, a gente conseguia entender muito do filme de acordo com a música que estava tendo, de acordo com a sonoplastia que acontecia, trazia enredo para aquele filme que não era falado, tá? Perguntinha número 4. A produção audiovisual tem a missão de despertar sentimentos específicos. Nessa tarefa, mesmo em vídeos ou áudio, tem a capacidade de: opção A, deixar tudo mais confuso. Opção B, deixar tudo mais difícil de entender. Ou opção C, deixar tudo mais completo. Essa também não está difícil, tá? Então, se precisar, dá um pause, mas eu já vou indo para a resposta. Obviamente, a nossa opção C, deixar tudo mais completo. Então, foi como eu falei, né? A questão do audiovisual, quando eles se unem e a gente consegue fazer uma parceria entre o áudio e o visual, né, entre o vídeo, a gente consegue entender, foi como eu acabei de exemplificar mesmo, né, do cinema mudo, a música trazia contexto para o que a gente estava vendo, né, às vezes a gente acha que é o contrário, que a gente está vendo traz contexto para a música, mas não, a música que dá o conceito, né, a música que faz total diferença no que a gente está vendo, tá? Ela faz sentido, ela ajuda que a gente fique imerso, faça com que a gente fique emocionado, né, filmes que são românticos, por exemplo, ou vídeos mais emocionais, tem aquela música que é diferente, a gente acaba ficando emocionado. Eu sou chorona, então só de ouvir algumas musiquinhas já me dá vontade de chorar. Se eu ver então uma cena triste, já era, eu vou desabar e chorar. Então traz muito contexto, tá? Perguntinha número 5. Como a música e efeitos podem ajudar com o engajamento? Opção A. Cria uma experiência e ambiente perfeito para a comunicação com o público. Opção B. Cria um momento tenso com o público e, com isso, aumenta a divulgação. Opção C. Cria uma experiência desagradável, pois o público não gosta de músicas e efeitos sonoros coerentes. Essa também está super tranquila de responder, né? A nossa última perguntinha, então já vou passando para a nossa resposta, que obviamente é a opção A, tá? Criar uma experiência e ambiente perfeitos para a comunicação com o público, né? Então, falei um pouquinho de questão de engajamento, falando mais das empresas, de exemplos de comerciais, né? Então, eu acho que eu nem preciso, eu já falei bastante disso, né? Que a música traz contexto para o vídeo, tá? E isso tem que fazer total sentido. Então, as empresas já perceberam isso, então, nos comerciais, né? Dificilmente a gente vai ver um comercial que não tenha coesão do vídeo com a música, porque juntando os dois traz uma experiência melhor. Então, se a gente acha muito mais agradável, tem comerciais que a gente acha tão agradável que a gente gosta de ver aquele estilo de comercial. E, consequentemente, a gente acaba criando uma afinidade com a marca, acaba comprando aquele determinado produto pelo fato de tanto ver ou acabar gostando, né? Já teve comerciais que tem aquela musiquinha chiclete que fica na cabeça, que a gente ou pega ódio, né, da marca, ou a gente acaba tendo uma amizade, a gente acaba gostando um pouquinho mais da marca de tanto ouvir ou ver aquele comercial, tá?
Galera, essa foi a nossa última perguntinha, então chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É uma aula interessante. Eu sei que acabei sendo um pouquinho repetitiva nessa questão de o áudio é extremamente importante, né? Os efeitos sonoros, a música, mas porque realmente é muito importante, né? Que a gente já está tão habituado a ver os vídeos, filmes com áudio, que parece que é uma coisa só, mas se a gente desassociar ou se coloca um áudio que não é coerente com o vídeo, perde completamente a graça, fica completamente diferente. Por isso que eu falei, prestem atenção nos filmes, novelas, no próprio YouTube. Se não viu ainda, veja, né, os filmes antigos quando não tinha ainda fala. Exemplifiquei bastante, né, o exemplo do Charlie Chaplin, que é maravilhoso, tá? Então, pesquisem, assistam. É como eu sempre falo, né, durante, principalmente no final das aulas, se ficou com alguma dúvida, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento, cheia de coisa para a gente pesquisar. Utilizem bastante da ferramenta maravilhosa que é o YouTube. Então, vejam vídeos sobre o assunto, ou vejam se encontram, né, esses filmes antigos, como eu falei, que não existia fala, para vocês entenderem a importância e também a gente começar a criar uma percepção maior de qual música, qual áudio faz mais sentido para o estilo de vídeo que a gente quer criar. E aí também tem uma infinidade de youtubers no nosso YouTube, então vê o que você gosta, o que você se identifica, qual youtuber tem um estilo de vídeo que é parecido com o que você faz ou com o que você quer fazer, e aí a gente vai tendo essa percepção do que usar, o que não usar, o que vai ficar bom e o que não vai ficar bom, tá bom, galera? De verdade, eu espero que vocês tenham gostado, pesquisem bastante, bons estudos a todos e até a próxima. Tchau, tchau!